bojo, sem bojo, básico, enfeitado, não importa. Se você tem peitos e nasceu no século 20 ou 21, mesmo que não goste de sutiãs, certamente já os usou, ainda que por um curto período. Os sutiãs acompanharam de perto as transformações nas silhuetas dos trajes femininos, e sua história é uma das mais confusas e deliciosas de toda a história do vestuário. O vídeo de hoje não pretende contar todos os detalhes da história do sutiã. Isso seria impossível. Seriam necessários anos de pesquisa e ainda assim não saberíamos tudo. O que eu proponho é uma breve história do sutiã, onde iremos percorrer suas origens, ainda na antiguidade, e seu desenvolvimento vertiginoso ao longo do século XX, seja na perspectiva do design, seja na perspectiva da tecnologia. Aqui é a Gabriela e você está no canal História da Moda. Olá moçada, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabriela e você está no canal História da Moda. E no vídeo de hoje vamos retomar um quadro que eu comecei aqui no canal, que foi contar a história de algumas peças. Eu já contei a história das calcinhas, se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aí na descrição. E eu estou com uma cola porque eu tenho muita coisa para falar sobre o sutiã. Eu já começo falando para vocês que nesse vídeo eu não vou conseguir abordar toda a história do sutiã, em todas as civilizações, em todas as épocas, porque é uma história extremamente extensa. Esse vídeo é mais um compacto para mostrar a evolução do design, da tecnologia e as origens, principalmente as origens, mostrar para vocês que o sutiã não é uma coisa assim tão recente. No começo do vídeo, talvez você ache um pouquinho chato, porque nós vamos falar sobre a antiguidade, eu vou ter que mostrar alguns textos do Homero. Se você não gosta de mitologia grega, segura um pouquinho. Eu prometo para vocês que esse vídeo tá sensacional. Mas antes de começar o conteúdo, eu vou pedir para você se inscrever. Clica aqui no botãozinho se você não é inscrito. Ative as notificações do canal. E bora que bora, porque o vídeo de hoje tá incrível. Vamos tratar por sutiãs as peças usadas exclusivamente na região dos seios. Elas podem ou não oferecer algum tipo de suporte ao busto. É importante essa especificação, pois sutiãs e espartilhos em um certo momento irão coexistir. E o conteúdo de hoje não é sobre a história dos espartilhos, que fique claro. Uma das referências mais antigas a um possível sutiã está no texto A Ilíada, do Homero. Se você nunca leu, eu recomendo que leia, porque é um clássico da literatura universal. E tem uma referência lá, especificamente no canto 14. E eu vou ler para vocês esse trecho em 3 traduções, porque cada uma dessas traduções tem diferença. Pode ser uma coisa boba, mas na verdade não é. Depender da tradução, o sentido da interpretação do texto muda. É dito o seguinte: purifica primeiro o corpo amável, unge-o de óleo suavíssimo e sagrado, cuja fragrância no dial palácio esparça. O polo banha e a terra o sente, perfumada penteia e anela coma, que da imortal cabeça em flocos brilha. Dedalhe odor o pépula airosa veste, bordada por Minerva, e ao peito o enlaça. Talvez essa tradução tá um pouco complicada, palavras difíceis, então vamos para uma outra. Tá mais fácil. Logo que os membros venussos de ungir acabou, era augusta, e de pentear os cabelos, as tranças brilhantes ajeita, belas de ver e divinas, que o rosto imortal lhe emoldavam. Cinge depois as magníficas vestes que Atena lhe havia com diligência tecido, adornando-a com muitos recamos e com fivela dourada prendeu-a na frente do peito. Outra terceira, vamos para mais uma terceira, para vocês tentarem ali pegar o sentido da coisa. Foi com isso que limpou o belo corpo, penteou o cabelo e com as mãos entreteceu tranças brilhantes, belas e ambrosiais, que caíam da sua cabeça imortal. Depois vestiu uma veste ambrosial, que Atena lhe tecera com alta perícia, urdindo muitos bordados. Ajustou-a ao corpo com pregadeiras de ouro. Nessa cena, a Hera tá se enfeitando para encontrar Zeus. A Ilíada fala da Guerra de Troia. E na Guerra de Troia, os deuses da mitologia grega, eles vão se dividir. Uns vão ficar do lado dos troianos e alguns outros vão ficar do lado dos gregos. E a Hera, ela quer muito ajudar os gregos.
E ela quer ter também a ajuda de Zeus. Ela se enfeita toda pra encontrar Zeus. Ela se perfuma, ela arruma o cabelo, ela fica bonita. E ela coloca uma peça. Observem que essa peça, que na tradução 1 é citada como um péplo bordado por Minerva. Minerva, no caso aqui, é Atena, que ela enlaça o peito. Tá sendo muito específica essa tradução. Já na tradução 2, é uma veste tecida por Atena que ela coloca na frente do peito. A tradução 3 é a veste ambrosial que ela coloca no corpo. Ou seja, a tradução 3 é uma tradução muito ampla, muito vaga. A tradução 1 e a tradução 2 são mais específicas. É uma veste que foi colocada no peito. E a gente vai tratar aqui por sutiã qualquer veste que é usada ali exclusivamente na região dos seios. A tradução 1 e a tradução 2, ela dá ali uma possível vislumbre de que talvez seja um sutiã. Pode parecer um detalhe insignificante, mas na verdade não é, porque toda essa cena ela já tem uma conotação sexual, porque a Hera ela tá se vestindo pra Zeus, Zeus é o marido dela, ela tá se enfeitando. Ela colocar uma peça no seio, uma peça bordada, deixa toda a leitura do texto mais sensual. A gente poder entender ali que era uma peça usada com fim erótico. Na sequência, a Hera vai falar com a Afrodite. Afrodite dá uma faixa para ela. Falou, e do peito desatou a cinta bordada e colorida, na qual está mordidos todos os encantamentos. Nela está o amor, nela está o desejo, nela está o namoro e a sedução, que rouba o juízo aos mais ajuizados. Pondo-lhe nas mãos, assim disse, tratando-a pelo nome. Aqui tens, põe no teu peito esta cinta colorida, na qual todas as coisas estão urdidas. Afirmo que não regressarás com aquilo que desejas incumprido. O texto original, em grego, aparece como kestos imas. E a tradução para saber o que é esse tal do kestos imas é difícil. Então, nós vamos ter um grupo de pesquisadores que vai dizer que esse cinturão da Afrodite é um cinturão mesmo. Que é um cinturão feito de tecido. Outros vão falar que ele é um cinturão que tem pedras preciosas. Alguns acreditam que era uma coisa mais de joalheria. E nós vamos ter os pesquisadores que acham que o kestos imas está falando de uma peça usada especificamente no seio. E essa interpretação, ela pode estar certa porque tem alguns epigramas que citam prendas ofertadas a Afrodite. E nessas prendas sempre aparecem peças que eram usadas exclusivamente nos seios. Elas aparecem lá nos epigramas com nomes de Melouchos, Maston Endumata, Mitra. É como se as pessoas daquele contexto, elas soubessem ali o que é o kestos imas, entendessem, compreendessem, mas isso é uma especulação. Muito difícil falar sobre a história da moda na antiguidade, porque nós não temos a materialidade, a peça. E usar Homero como referência é mais complicado ainda, porque quem foi Homero? A própria figura de Homero, algo que ainda é um mistério. Além de ser um mistério, nós estamos falando de mitologia. Eventos que são, assim, quase que sobrenaturais. Eles podem sim ter embasamento histórico, mas não tem como provar. Mais um registro de possíveis sutiãs no mundo grego é a pintura de um cupê que está no Museu do Louvre e data de cerca de 470 a 460 a.C., ou seja, corresponde ao período clássico da Grécia. Na pintura, vemos a personagem Atalanta em roupas curtas e usando um capacete. É importante saber aqui que Atalanta foi, dentro da mitologia grega, uma mulher dotada de extrema força e ela corria impressionantemente rápido. Dizem até que ela era uma das poucas que conseguiria correr tão rápido como o deus Hermes. Não sabemos ao certo qual a família de Atalanta, há muitas controvérsias e versões a esse respeito. Mas uma versão frequente é que ela foi abandonada em uma floresta, pois seu pai só queria ter filhos do sexo masculino. Atalanta foi cuidada por uma ursa e posteriormente passou a ser criada por caçadores. Ela também se tornou uma caçadora. A habilidade de Atalanta era tanta que ela participou da caçada contra o javali da Calidônia. Esse javali
foi uma punição que a deusa Ártemis enviou para a cidade de Calidão, porque o rei da cidade, Eneu, havia se esquecido de fazer sacrifícios a ela. A flecha de Atalanta foi a primeira a perfurar o javali. Atalanta foi uma personagem da mitologia grega que foi abandonada pelo pai, porque o pai não queria ter uma filha, queria só homens. Atalanta, ela tinha força física, porque é dito que ela corria tão rápido quanto Hermes. Então, ela tinha um perfil de atleta. Era caçadora, ela vivia na floresta. Então, ela era uma mulher fisicamente ativa. E nesse desenho de Atalanta, ela aparece com uma roupinha curta. Então, embaixo ali parece talvez uma calcinha, nós não sabemos. E na parte de cima, ela tá com uma peça que parece um sutiã. E parece que essa peça tá comprimindo o peito dela. E ela tá usando um capacete, provavelmente para proteger ela. E parece, pela representação do desenho, e alguns pesquisadores também acreditam nisso, que talvez era uma peça feita com material rígido. Outra pintura também. Nós temos uma pintura no santuário de Ártemis, em Brauron, que é uma representação de uma dançarina, provavelmente, porque ela tá segurando umas castanholas, e ela está com uma mini saia bordada e uma peça que parece um sutiã também bordado. E pasmem, está com as alças trançadas. Parecendo esses sutiãs aí com alça trançada, então isso nada é novidade. Agora vocês repararam que as mulheres que estão usando sutiãs aqui é que a Atalanta, que era uma caçadora, uma dançarina. Outra peça usada nos seios que aparece no mundo grego, mas especialmente no mundo romano, é o estrópio. O estrópio pode ser observado com perfeição nos mosaicos da Piazza Armerina, na Sicília. Em um dos mosaicos, mulheres atletas são vistas com peças que se assemelham a um conjunto de biquíni. A peça de cima era chamada de estrópio e a de baixo era chamada de subligáculum. O estrópio pode ser bem observado no mosaico dessas ginastas. Em alguns textos romanos aparece uma peça chamada como factia pectoralis. E ela é descrita como uma faixa que as mulheres usavam para colocar os seios, para comprimir, quanto para modelar o corpo. E essa factia pectoralis, ela é mais referenciada a mulheres que tinham uma vida mais doméstica, enquanto que o estrópio aparece realmente na representação dessas ginastas, ou seja, mulheres que praticam exercícios físicos. E agora nós vamos dar um pulo para a Idade Média. Porque, como eu falei para vocês, trabalhar com a antiguidade é muito, muito, muito complicado. Por não termos justamente esse sutiã na nossa frente para olhar. Por muito tempo, a comunidade de história da moda acreditou que as mulheres na Idade Média não usaram nada especificamente para os seios. Mas uma descoberta no castelo de Lemberg, na Áustria, mudou completamente essa perspectiva. Entre os fragmentos têxteis encontrados, os que mais chamaram a atenção foram conjuntos de lingeries que claramente parecem calcinhas e sutiãs. A descoberta dessas lingeries nesse castelo na Áustria virou o mundo da história da moda de cabeça para baixo. Por muito tempo, foi colocado nos livros de história da moda que as pessoas na Idade Média, que as mulheres na Idade Média não usavam sutiãs. Não. E essas peças mudam completamente essa concepção. No entanto, estava dentro de um castelo. Um castelo, quem é que vive? Provavelmente ali o dono dessas peças eram pessoas ricas. Essas pessoas usavam essas peças com finalidade erótica. Era uma coisa exclusiva. Precisamos encontrar mais dessas peças em outros lugares da Europa para poder falar e chegar numa conclusão. Vai chegar século XVI, XVII, XVIII e nós vamos pular porque nessas épocas as mulheres vão usar corsês para dar ali a silhueta, também para sustentar o busto. Vamos pular pro século XIX porque é no século XIX que o sutiã realmente parecido com o que usamos hoje nasce. Os protetores de seios dos meados do século XIX costumam aparecer nos artigos como proto-sutiãs. E assim vamos chamá-los. A primeira patente de um proto-sutiã data de 1863 e é de autoria de Luman Chapman. O modelo de Chapman parece com o que chamamos hoje de cropped top. Ele cobria os seios, mas ia um pouco abaixo do busto.
Tinha alças largas e as cordas passavam pelas costas e pela cintura. Os proto-sutiãs surgiram em um momento bem importante do século XIX, numa época em que as sufragistas debatiam sobre a reforma do vestuário. Além dos muitos homens que implicavam com os espartilhos, havia mulheres que entendiam que a peça passava uma imagem de restrição, que era uma peça que fazia com que as mulheres ficassem reféns da moda e, por isso, algo novo deveria ser adotado. Quando os proto-sutiãs surgiram, elas foram as primeiras a abraçarem a ideia. No livro Uplift, o livro mais conceituado sobre a história do sutiã no século XX, as autoras dizem o seguinte: se Chapman foi o pai do protótipo do sutiã, as seguidoras da reforma do vestuário foram suas muitas mães. As reformadoras do vestuário se opuseram vigorosamente aos espartilhos e corpetes restritivos, anáguas volumosas ou anquinhas e longas saias pesadas das décadas de 1840 a 1890. No entanto, elas divergiam sobre o que deveria substituir os estilos da moda. Algumas acreditavam que as imitações de roupas gregas e romanas prometiam roupas mais confortáveis e atraentes. Outras, que se autodenominavam pré-rafaelistas, defendiam o retorno à beleza que viam nas roupas e na arte do início da Renascença. Não havia um consenso sobre como deveria acontecer a reforma do vestuário. A reforma do vestuário era algo proposto pelas sufragistas, mas tinha muitas divergências. Cada grupo queria uma coisa, mas tinha um grupo que estava muito interessado em fazer uma reforma do vestuário na parte das roupas de baixo. Ou seja, retirar espartilho, porque eles entendiam que espartilho era uma peça restritiva, tirar aquele número de saias, de anáguas, eles queriam uma roupa interna mais leve, mais fácil, mais prática. E esse grupo estava concentrado na cidade de Boston, nos Estados Unidos. E foi ali em Boston que mais um modelo de proto-sutiã nasceu. Foi em Boston que a costureira Olivia Flint patenteou em 1876 um sustentador de seios. A ideia era substituir o espartilho e ser uma peça destinada a mulheres de seios grandes. No livreto, escrito pela própria Olivia, ela diz assim sobre sua criação: uma peça científica que se mostra mais do que um substituto para outros espartilhos, pois não só evita a necessidade de várias outras roupas íntimas usadas ao mesmo tempo, mas sustenta com conforto e perfeição o busto mais pesado desde os ombros, aliviando o indivíduo do desconforto do seu peso. A cintura também sustenta de sua saia as meias, ceroulas, anáguas curtas e longas e saia de vestido, derivando do poder da sustentação de uma invenção única patenteada em 15 de fevereiro de 1876. Enquanto a cintura permite a circulação natural, respiração perfeita e liberdade para todos os músculos, ela confere um contorno artístico e uma elegância de movimento que todos os espartilhos destroem totalmente. A Olivia ela não era a única que estava fabricando seus sutiãs em Boston. Haviam outros produtores de sutiãs, tanto na cidade dela como espalhados por todos os Estados Unidos. E eles vendiam esses sutiãs por correspondência. E por que esses sutiãs tiveram esse apelo? Ele tinha um preço até que acessível. Ele foi incentivado pelas sufragistas. As pessoas no final do século XIX, elas estavam muito interessadas em práticas de exercícios físicos e os médicos desaconselhavam o corset, diziam que fazia mal para a saúde, que trazia risco para mulheres grávidas. Estavam também propondo roupas íntimas mais leves, outras peças. Encontrei uma matéria de 20 de dezembro de 1903 na Revista da Semana. E é o seguinte trecho. É mister que o colete, eu preciso abrir uma aspa aqui para dizer que colete era o termo mais usado no nosso país para se referir aos espartilhos. É mister que o colete seja muito bem cortado, bem estudada a forma do corpo a que se destina, bem apropriada as suas formas, que ele modele o busto, lhe faça sobressair a perfeição ou a complete quando esta não exista naturalmente, sem compressão dos órgãos ou deformação, e sem os faticar. Quanto mais leve o tecido, melhor se adaptará.
evitar o possível as barbatanas de aço ou usá-las finíssimas. As cinturas longas abaixo da cinta e curtas para cima com o sutiã Jorge dão a forma hoje adotada para todas as elegantes. Fazem o mesmo serviço de um colete e conservam a flexibilidade. Mas o uso de sutiãs por mulheres de classe média e classe alta nos Estados Unidos tem muito mais outro motivo. Ainda em Uplift, um trecho diz: apesar da engenhosidade de design de vários americanos, os protetores de seios não ofereciam concorrência imediata aos espartilhos. Enquanto a maioria das mulheres da moda exigiam um ajuste semelhante a de um contorno dos corpetes típicos das décadas de 1870 e 1880, substitutos mais soltos e flexíveis para os espartilhos não faziam incursões. Algumas mulheres que ansiavam por se livrar do espartilho foram indubitavelmente dissuadidas pelo opróbrio social de serem, entre aspas, mulheres soltas. Roupas livres tinham uma associação muito próxima com prostitutas. Outras mulheres podem ter sido impedidas por exigências financeiras de mudar suas roupas habituais. Crises comerciais abalaram os Estados Unidos entre 1873 e 1877 e voltaram a ocorrer periodicamente na década de 1880. Os reveses da fortuna significaram o empobrecimento de muitas mulheres da classe média ou alta, algumas das quais poderiam ter se aventurado a comprar estilos da reforma de roupas. Os fabricantes de sutiãs, muitos deles, eles já haviam trabalhado com a manufatura de espartilhos. E a fabricação de espartilhos e de sutiãs, embora sejam peças diferentes, os materiais eles eram muito parecidos. Só que o espartilho precisava de mais processos e, consequentemente, um espartilho ele era muito mais caro do que um sutiã. Sutiã, proto-sutiã, enfim, ele era mais barato. Quando a economia dos Estados Unidos começou a oscilar na década de 1880, essas mulheres ricas, que eram extremamente fãs de espartilhos, elas começaram a ver que talvez a gente usar sutiã seja melhor, porque vai baratear os custos. Sutiãs se consolidaram de fato nos meados da década de 1890. Mas eles ainda dividiam o holofote com os espartilhos, que agora eram longos e mais retos. As duas peças eram imprescindíveis para criar uma silhueta solta, que cada vez mais se distanciava do corpo ideal da era eduardiana. Eu vasculhei algumas revistas antigas do Brasil para entender como o sutiã foi recebido por aqui e as descobertas não poderiam ter sido melhores. Primeiro, tanto aqui no nosso país como nos Estados Unidos e até mesmo na França, o sutiã normalmente era chamado de sutiã Jorge. Em uma propaganda do início de 1912 na revista Fonfon, aparece o seguinte anúncio: o sutiã de Telfer, para amparar e resguardar os seios, protege-os da flacidez doentia ou consequente ao aleitamento materno. Arredonda-os e alinda-os. Dá-lhes a curva forte e fecunda, que é a mocidade e formosura. Prestigia a esbelteza da figura e dá maior graça à linha geral do busto. Os primeiros sutiãs, esses sutiãs dos fins do século XIX e do início do século XX, eles é o que nós chamamos de monoseio. Eram sutiãs que não contornavam um seio e outro, eles formavam um bloco. E esse era o ideal de beleza na época. É uma história muito engraçada, porque ao mesmo tempo que ele fez essa contraposição ao espartilho, o sutiã também viveu nessa eterna gangorra. O espartilho tinha os seus fãs, mas tinham pessoas que odiavam. E o sutiã também começou dessa mesma forma. Se tivesse esses grupos que incentivavam o uso dos sutiãs, tinham aqueles outros que diziam que o uso do sutiã fazia mal para a região do busto. Nós vamos ter as pessoas que vão falar que sutiã combatia a flacidez do seio e outros que vão dizer que o uso contínuo de sutiãs fazia com que o peito da mulher caísse, que a flacidez piorasse. E até hoje vocês podem ver que esse debate
ainda existe. Usar sutiã demais faz mal ou não é uma coisa que não mudou. Indagações que ainda permanecem. Em outro anúncio, também retirado de uma revista brasileira, é dito que uma das coisas de que você mais precisa é uma brasiere, ajustável com colchetes para quando seus seios se tornarem maiores durante a gravidez. Verifique se seu sutiã é confortável e não lhe comprime muito os seios. Quanto às suas roupas de baixo, você poderá continuar a usar a sua cinta durante um certo tempo, mas assim que ela se tornar muito apertada, substitua por uma que melhor suporte o ventre e que seja também ajustável. Essa propaganda é muito interessante porque vai aparecer o termo sutiã Jorge. O sutiã Jorge o termo tem a ver por causa de uma patente lá do século XIX. E tem o outro termo que é brasier. Brasier, na verdade, por muito tempo, no século XIX, e antes desse hit do sutiã, o brasier era um colete infantil. Uma peça que aparece quando a gente faz busca sobre enxovais de crianças no século XIX e no início do século XX. Ele era um coletinho. Uma fabricante de sutiãs lá nos Estados Unidos, ela tinha uma origem francesa, então ela conhecia o termo, e aí, como ela sabia que era um colete, ela começou a usar o termo brasier. E aqui, no Brasil, era usado, só que não tanto. Eu fiz várias pesquisas em revistas do Brasil, e o termo que mais aparece é sutiã Jorge e porta-seio. Um anúncio que falava de porta-seio. Alguns que se referem ao sutiã como colete curto. No Brasil, o espartilho e o corset, eles eram mais chamados de coletes. Quando vem o sutiã, eles começaram, alguns, a chamarem de colete curto. Então vai depender aí da fonte que você estiver consultando. É preciso usar vários termos para poder encontrar resultados. A silhueta da era Titanic caminhava a passos largos em busca de um corpo mais solto e durante o início da Primeira Guerra Mundial, o espartilho caiu em desuso. É bem verdade que eles nunca deixaram de ser amados e usados até hoje, não é verdade? Mas foi um momento oportuno para que os sutiãs entrassem para valer na vida das mulheres. Os sutiãs em 1920 não tinham o objetivo de contornar os seios, visto que em boa parte da década o corpo idealizado era reto e sem quaisquer marcações no busto e quadril. Os modelos de sutiãs na década de 20 eram soltinhos, com alças finas e os mais elaborados levavam ornamentações de renda. O principal material para a confecção de sutiãs nessa época foi o rayon. O site do museu The Underpinnings, um museu completamente dedicado a roupas íntimas, fez um comentário interessante sobre o uso do rayon nos sutiãs de 1920. As primeiras fibras manufaturadas desenvolvidas a partir da celulose no final do século XIX tornaram-se extremamente importantes para os fabricantes de roupas íntimas femininas, oferecendo uma alternativa muito mais barata à seda pura. Originalmente conhecida como seda artificial ou seda artística, a viscose foi amplamente usada na produção de roupas íntimas nos anos 20 e tornou-se conhecida como rayon em 1925. As usuárias de sutiãs deviam estar muito cientes dessas novas fibras, porque as empresas químicas anunciavam para os consumidores finais, bem como para os fabricantes de tecidos e roupas. Eles encorajavam os consumidores a acreditarem que o rayon não era uma réplica inferior da seda, mas um tecido desejável por si só. Mas a história do sutiã, ela começa a ficar uma loucura na década de 1930. Porque na década de 30, que lá nos Estados Unidos o termo brasier vai ser reduzido para bra. E o número de patentes também vai dobrar. Na década de 30 vai surgir muitos fabricantes de sutiãs, porque o corpo dos anos 1920 era um corpo reto. Os sutiãs, eles não tinham tanta marcação. Lá no início de 1900, os sutiãs, eles tinham, não era um contorno, mas era mais contornado que em 1920. Só que em 1920 não tem esse ideal do seio, é tudo muito chapado, é aquela silhueta que a gente fala que é uma silhueta tubular. Só que em 1930 não, as mulheres queriam curvas. E aí os fabricantes tiveram de retomar as pesquisas no design de sutiã
para poder fazer copas mais anatômicas. Sutiãs com copas separadas foram patenteadas nos finais dos anos 20. E na década de 30, isso se tornou uma grande tendência. As consumidoras estavam em busca de peças que levantassem os seios e os contornassem. Uma evolução importante nos sutiãs de 1930 foi a introdução do lastex. Com os lastex, os sutiãs ganharam maior durabilidade e podiam ser lavados diversas vezes sem perder a modelagem e a qualidade. A grande empresa de sutiãs em 1930 foi a Kestos, fundada pela britânica Rosamund Lillian Klein. Rosamund conseguiu sua patente do icônico sutiã Kestos ainda em 1926, mas foi só nos anos seguintes que seu produto se tornou uma sensação. O sutiã Kestos tinha copas separadas e alças finíssimas, que transpassavam a parte da frente e a parte das costas. Nos anúncios, eles lembravam o quanto o modelo Kestos combinava com a silhueta vigente. Abre aspas, a nova moda valoriza o busto. O Kestos chega como desejado, lindamente projetado, atende a todos os desejos. Sutiã racional e prático, moldando o peito sem comprimi-lo. O Kestos libera totalmente as costas, confere a tão procurada linha elegante e jovem, fecha aspas. Nos fins da década de 30, os sutiãs ganharam cada vez mais recortes engenhosos e nos anos 40 eles já tinham formato cônico. O nylon, fibra sintética desenvolvida em 1939 pela Dupont, ao longo da década de 40 foi usada em meias calças e roupas íntimas em geral, incluindo sutiãs. O poliéster, conhecido no período como Dacron e posteriormente como Terilene, foi usado para fazer sutiãs também, mas em uma pequena proporção. O formato dos sutiãs da década de 40 era cônico. Eles até podem lembrar alguns modelos do Bulle Bra, mas o Bulle Bra só apareceu por volta de 1947. Agora vamos falar dele, o famosíssimo Bulle Bra, também conhecido como sutiã torpedo. A característica principal do Bulle Bra é ser pontudo, muito pontudo, e eles sempre levavam enchimento. Se não tiver enchimento, não é um Bulle Bra de verdade. E normalmente eles eram pespontados em uma costura circular nas copas. É difícil dizer com precisão a origem desse modelo, mas muitos apontam Frederick Mellinger como o inventor do Bulle Bra. Frederick foi o fundador da marca Frederick of Hollywood, uma das principais marcas de lingeries dos Estados Unidos entre 1940 e 1960. De acordo com o próprio Frederick, ele começou no mundo dos sutiãs como comprador em uma empresa do ramo, e ele observava que as empresas, na maioria das vezes, não queriam mostrar os atributos femininos, mas sim escondê-los. Ele tinha algumas ideias que julgava boas demais sobre design de sutiãs, mas seus superiores pareciam não se importar muito. As ideias de Frederick foram interrompidas pela guerra. Lá ele ficou por 2 anos e meio e, ao retornar, em 1945, decidiu pôr em prática todos os seus projetos. Ele desenhou alguns modelos de sutiãs e contou com a ajuda de fabricantes terceirizados. Ele começou em um pequeno escritório na Quinta Avenida, mas em pouco tempo, seus sutiãs vendidos por correspondência povoaram todos os Estados Unidos. Para atrair maior clientela e aumentar o status de seus produtos, Frederick foi em direção a Los Angeles. Até porque, de acordo com ele, os estúdios cinematográficos ficaram muito interessados em terem seus produtos mais próximos para usarem nos figurinos. Lendo a verdade, Frederick se fixou em Hollywood e ali construiu um império. Outra tendência de sutiãs dos anos 1940, e que já foi comentada mais de uma vez aqui no canal, eram sutiãs com frases apimentadas. Esses modelos, muitas vezes feitos em seda ou cetim, eram fabricados na Ásia e comprados pelos soldados que enviavam para suas noivas, namoradas, esposas, amantes. Era uma lembrança erótica e engraçada de que, em algum momento, eles voltariam para casa, mas eu tenho que lembrar aqui que, infelizmente, muitos desses homens sequer regressaram. Como eu falei, Bulle Bra tem que ter enchimento. Por que eu tô falando isso? Eu vou aqui mostrar um exemplo para vocês. Eu tenho esse bustier que eu ganhei de uma amiga que trabalha em curadoria de brechó.
E quando eu coloco, o meu peito fica pontudo. Mas ele não é um boulet bra. Um boulet bra, de verdade, ele precisa ter enchimento. Se não tiver enchimento, não é boulet bra. Tem muita gente que em brechó que tá querendo vender sutiãs pontudos como se fossem boulet bra. Não é. Tanto que em 1930 mesmo haviam sutiãs cônicos, mas eles não eram boulet bra. O boulet bra é aquele dos fins de 1940 e que vai reinar em 1950 e 1960. Ele precisa ter enchimento. E além de ter enchimento, outra característica do boulet bra é o pés-ponto por fora, na copa. Pés-ponto circular, geralmente circular. Precisa ter. Se não tiver enchimento, não é boulet bra. É porque é justamente o enchimento que faz com que o seio fique ali. É por isso que o nome do boulet bra é sutiã bala, porque parecia uma bala. Não há consenso sobre a origem do boulet bra, como eu falei. Muitas vezes é acreditada ao Frederick Mellinger, que foi o fundador da Frederick of Hollywood, que foi um império da lingerie, mas não há consenso. O boulet bra fica popular exatamente no pós-Segunda Guerra Mundial, durante o New Look. O New Look, embora não usasse tanto o boulet bra, o New Look era um estilo que permitia exageros, opulência. O boulet bra ele encontrou um terreno muito fértil para se popularizar. Uma época em que as mulheres queriam retomar todos aqueles ideais preconcebidos de feminilidade. Não eram todas as mulheres que usavam boulet bra, que fique claro aqui. Foi uma tendência muito forte, mas foi uma tendência mais usada por mulheres jovens. E principalmente aquelas mulheres que eram atrizes, que estavam na mídia, que elas conseguiam se expressar de uma maneira mais ousada. Por adolescentes também, pessoas que faziam parte de subculturas. Nos anos 50, sutiãs sem alça começaram a aparecer. Eles eram perfeitos para serem usados com vestidos tomara que caia, e alguns até possuíam separação no busto para não atrapalhar a beleza dos decotes. Estrelas como Marilyn Monroe, Jane Mansfield e Mamie Van Doren foram algumas das que ajudaram a popularizar o boulet bra, modelo que ganhou muita aceitação entre mulheres mais jovens e tidas como rebeldes. O boulet bra continuou popular nos primeiros anos de 1960 e até apareceu em uma das cenas do clássico do cinema Psicose, dirigido por Alfred Hitchcock. Na segunda metade de 1960, o foco do mercado de sutiãs passou a ser os jovens, grupo que estava na vanguarda da moda e ditava muitos dos rumos do vestuário. Por isso, os sutiãs passaram a ter muitas estampas e motivos divertidos. A novidade para 1960 foi a introdução da lycra, que permitiu que as alças e costas dos sutiãs esticassem. Em 1960, os sutiãs foram questionados por grupos feministas, que entendiam que a peça, assim como muitas outras do guarda-roupa, escravizavam as mulheres na ditadura da beleza. 1960 coloca os sutiãs em foco de novo, porque quem nunca ouviu falar na queima de sutiãs? A gente precisa explicar isso aqui com calma. Quando se fala nesse tema, parece que as feministas pegaram sutiãs e colocaram fogo e saíram na rua marchando. Não foi assim. Quando teve lá o Miss América, para escolher lá a Miss nos Estados Unidos, as mulheres começaram a fazer protesto. Então elas se reuniram em várias cidades dos Estados Unidos, colocaram grandes latas de lixo e elas iam lá e jogavam. Tem vídeo disso, eu vou deixar aí na descrição. Tudo aconteceu de uma forma muito pacífica. E elas iam lá e colocavam dentro daquela lata de lixo todos aqueles acessórios que remetiam a esse conceito de feminilidade, um salto alto, espartilho. Eu vi gente colocando bob de cabeça, batom, maquiagem, cremes, tudo isso. Tá, esse momento do feminismo vai questionar muito essa indústria que quer vender coisas para as mulheres, que trabalha nas inseguranças físicas das mulheres. Da época, queria vender jornal, óbvio, e dar ibope na TV. Falaram que todas colocaram fogo nas benditas das latas de lixo. Já não foi o único elemento colocado naquela lata do lixo. Todos os elementos, todos os acessórios que eram usados ali para perfumar a feminilidade foram colocados. Por isso que, lá na década de 70, muitas mulheres não vão usar sutiãs. Para finalizar por aqui,
Eu sei que você queria que eu fosse falar do sutiã em 1980, em 1990, em 2000, mas ia ficar muito longo o vídeo. Durante o desenvolvimento desse roteiro, eu conheci mulheres incríveis, que eu espero ainda ter a oportunidade de contar a história aqui no canal, como Olga Sterzesk, uma rainha das lingeries, ela fundou a Olga Company, e várias outras mulheres que estiveram à frente de negócios de lingeries. E, gente, é fantástico, porque é uma peça muito voltada para o público feminino e que tinha mulheres liderando por trás. O livro Uplift, que eu indico demais pra vocês, a história dessas mulheres é contada meio a meio ali. Tinha patente de homem, mas tinha muita patente de mulher. É uma peça voltada pra nós e que, em toda a sua história, teve mãos femininas fazendo. Eu acho que isso é o fantástico do sutiã. É bem verdade que, assim como espartilho, o sutiã tem os seus críticos. Muita gente diz que incomoda. Eu encontrei muito artigo também falando sobre deformações que o sutiã causa. Isso não é lenda, gente, isso não é mito. Principalmente mulheres que têm um busto muito grande. E eu vi muito artigo de ortopedistas, de médicos falando sobre esses problemas que causam na coluna. Então não é uma peça qualquer, é uma peça que, se mal feita e mal usada, pode acarretar danos à nossa saúde. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu já disse, clica aqui no botão de se inscrever. Me deixa aí nos comentários se você lembra qual foi o seu primeiro sutiã. Foi uma outra coisa que eu fiquei pensando ao fazer esse vídeo, porque a gente começa a usar sutiã, na maioria das vezes, exatamente para não mostrar o nosso seio, né? Então eu comecei a usar sutiã ali na terceira, quarta série. Minha mãe falou, ó, os peitinhos estão aparecendo. E aí no começo eu fiquei, meu Deus, eu tenho que usar isso. Será que as pessoas estão me olhando? Mas depois eu comecei a gostar de usar sutiã. Tem todo um contexto por trás. Mas admito pra vocês que quando eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é tirar os sutiãs. Acaba sendo mais livre, mas ao mesmo tempo eu gosto do sutiã porque eu sinto que ele assenta melhor as roupas. Em relação ali de amor e ódio. Lembra qual foi o seu primeiro sutiã? Eu lembro do meu, ele era branco e tinha uns detalhezinhos assim de flor. Ele era bem bonitinho, bem bonitinho. Nos vemos no próximo vídeo. Também me deixem aí nos comentários quais outras peças vocês querem saber as origens. Olha, nós vamos ter a história da mini saia, do salto alto, da calça feminina. Então, muita coisa boa vem por aí. Me siga no Instagram. Eu vou deixar meu Instagram pessoal aí embaixo, mas principalmente no Instagram do canal, @ahistoriadamoda, que é por lá que eu posto realmente um conteúdo mais focado em história da moda. Se você gosta realmente de conteúdo, tem que acompanhar. E também não esqueça de me seguir lá no TikTok, porque eu tô presente mais constantemente por lá, falando sobre análise de figurinos, curiosidades de história da moda e um conteúdo muito legal que eu sei que vocês gostam. Um grande beijo e até a próxima semana.